Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. SICOPN, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Valente, sou o diretor do SICOPN. Venho dar as boas-vindas a mais um webinário. Gostaria de salientar que este ciclo de webinários, que já desenvolvemos há alguns meses, tem vindo a ter grande sucesso. Temos tido uma forte adesão de participantes e isso tem-nos motivado e continua a motivar-nos para, de facto, darmos continuidade a este projeto. Projeto esse que, de resto, tem vindo a ser trabalhado e articulado juntamente com a AICOPN, para quem não sabe é a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e pretendemos, de facto, sinalizar aspectos importantes relacionados quer com o setor da construção civil, mas também com outras áreas transversais. Aproveito a oportunidade para informar que o SICOPN faz este ano 40 anos de atividade. O SICOPN resulta de um protocolo estabelecido entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por um lado, e, por outro lado, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Do resultado desta parceria que nasceu, de facto, o SICOPN há 40 anos, como acabei de referir. Desejo a todos um bom webinário e uma boa tarde. Então, muito boa tarde, o meu nome é Aline, eu sou coordenadora do portal de Arquitetura e Construção Sustentável. Agradeço desde já ao SICOPN por estar aqui a falar sobre um tema que me é muito querido e que todos devemos, principalmente aqueles que estão dentro da área e ligados ao setor da construção de alguma forma, devem começar a acarinhar, porque temos mesmo que tornar a nossa economia circular. Não é a primeira vez que estou no SICOPN. Tenho uma grande admiração pelo trabalho, principalmente pelas atividades formativas desta entidade, e espero que desfrutem daquilo que eu vos vou apresentar. O que é a economia circular no setor da construção? Vamos tentar, como profissionais do setor, olhar para o ambiente construído de uma forma circular. Mas esta tendência, como todos devem calcular, tem um pouco de história, não é? E portanto, esta apresentação vai ser dividida em 4 partes. Vamos falar um bocadinho de como começou esta necessidade da economia circular no setor da construção. Vamos falar o termo circularidade, o que é, e depois vamos pensar no que é que este tema nos reserva e que conclusões poderemos tirar do que já foi feito até hoje no setor da construção, de forma a que ele se possa desenvolver
num sentido mais sustentável. Em 1987, na Comissão de Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, esta comissão, em 1987, teve como objetivo principal discutir um modelo económico que conciliasse o crescimento económico com a justiça social e a preservação do ambiente. E é realmente a partir daqui que surge o conceito de sustentabilidade, que nos diz que a sustentabilidade é a capacidade de satisfazer as próprias necessidades, nós próprios podermos satisfazer as nossas próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações futuras virem a satisfazer as necessidades deles. Deu-se a esta definição o nome do relatório de Brundtland. Brundtland era uma senhora médica norueguesa e política e muito preocupada com o ambiente. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, em que o mote foi novamente encontrar formas de conciliar o desenvolvimento social e económico e a conservação e proteção dos ecossistemas, surge então o conceito de construção sustentável por um senhor chamado Charles Kibert, que é engenheiro e que ainda hoje estuda esta temática, que nos diz que a construção sustentável é a criação e gestão responsável de um ambiente construído saudável, tendo em consideração os princípios ecológicos e a utilização eficiente de recursos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao pensarmos o ambiente construído, nunca o devemos desconectar da saúde dos seus utilizadores, e hoje em dia temos como exemplo aquilo que todos, infelizmente, estamos a viver, que é uma pandemia, e o ideal será sempre vivermos em ambientes saudáveis e também construir pensando sempre na utilização mais eficiente de todos os recursos, sem que as nossas reservas de recursos naturais atinjam a sua escassez definitiva. O setor da construção é responsável por inúmeros impactos ambientais. É responsável por 40% do consumo de energia, é responsável por 30% das emissões de CO2 e de outras emissões poluentes para a atmosfera. Em termos de consumo de recursos naturais, nomeadamente água, que está inserido nesta percentagem, é responsável por 60% deste consumo, gera mais de 50% de resíduos, desde a sua fase de construção até à sua fase de operação e até ao seu destino final. Ou seja, durante o planeamento, durante a construção, durante a utilização, estamos constantemente a gerar resíduos e depois os edifícios têm uma enorme importância na vida do homem, não é? É que se pensarmos, passamos 90% do nosso tempo de vida dentro dos edifícios. Ou seja, nós só a dormir estamos a passar 50% do nosso dia dentro de um edifício e depois, salvo aquelas profissões excepcionais que nos obrigam a estar fora do edifício durante todo o dia, a maioria de nós passa 90% dos seus dias dentro de um edifício. Portanto, esta é uma questão muito premente e muito importante na nossa vida, porque nós praticamente não vivemos sem utilizar os edifícios. E então, o que é este conceito da circularidade? Porque vamos tornar a construção numa economia circular. A economia circular aparece em contraposição à corrente designada por economia linear, que é um modelo de extrair, consumir e descartar. Ou seja, os recursos são extraídos, são consumidos, onde na fase de consumo
são produzidos resíduos, geradas emissões, perdas de energia, etc. E depois o descarte, ou seja, este descarte normalmente acaba em aterros e até em lixeiras não licenciadas que geram um enorme impacto ambiental. A economia circular veio precisamente preconizar uma forma de valorizar todos os fluxos de materiais entre o ambiente e a sua utilização, ou seja, a ideia da economia circular é fazer com que os produtos, os edifícios, tudo que se relacione com o setor da construção, quando chega ao final do seu ciclo de vida, volta a entrar numa nova cadeia de produção, utilização e tentando sempre, em todas as fases, minimizar a geração de resíduos. Como eu acabei de referir, nós podemos ver aqui neste esquema que a economia linear começa na extração de recursos, na produção de produtos, no consumo e na geração de resíduos. Depois, posteriormente, começou já a haver aqui uma certa reciclagem em alguns produtos, mas com muitas perdas e muito descarte e muita geração de resíduos. A economia circular neste setor é precisamente fazer com que os resíduos voltem a ser recursos e voltem a serem inseridas numa nova produção, numa nova economia, e daí o nome de economia circular. Ou seja, desde a extração, fabricação, transporte, venda, uso, manutenção, depois entra o reuso, entra a reciclagem e a deposição será o último destino pensado no ciclo da construção, se queremos então transitar para uma economia circular. Esquematicamente podemos comparar os dois ciclos, o ciclo linear e o circular, nestes dois esquemas. O sistema de construção comum, em que o projeto é desenhado, o edifício é construído, é utilizado e depois há uma demolição no final de vida útil deste edifício. Nesta demolição são sempre gerados resíduos, tal como na operação e como na construção. E isto tudo tem um elevado impacto económico e ambiental. A economia circular no setor da construção vai nos ensinar um novo paradigma para a construção, que é construir para desconstruir. E perguntam-me assim, mas pensas em construir um edifício para um dia ele ser desconstruído? Sim, penso, porque tudo tem o seu fim de vida. E o ideal é que os edifícios possam ser pensados e possam ser planeados de forma a que eles possam ser construídos através de uma linha de montagem que seja fácil de desconstruir e de reutilizar. Ou seja, o edifício chega ao fim da sua vida útil e de todos os projetos passariam a ter um dossiê de desconstrução, de desmantelamento daquele edifício. Podemos pensar como os legos, nós construímos um edifício e depois vamos desconstruí-lo passo a passo. Todos os materiais que possam ser reutilizados vão para um lado, os materiais que possam ser reciclados vão para a reciclagem, os materiais que possam ser vendidos para outros fins que não aquele que lhes tinha sido destinados serão então valorizados desta forma e a última, como também já disse, o último destino será então a deposição em aterro, ou seja, o ideal seria que todos os resíduos, todos os materiais utilizados num edifício, desde a construção até a desconstrução,
pudessem ser valorizados, seja através da reutilização, seja através da reciclagem. A avaliação do progresso em direção à economia circular está, no momento, no centro de muitas questões. Fazem-se muitos trabalhos de investigação, ativistas e até decisores políticos começam, de facto, e as orientações de Bruxelas vêm todas no sentido da descarbonização e de uma economia verde. Ou seja, atualmente ainda não existe uma forma consensual de medir o quão efetivas são estas economias, mas de facto começa a haver uma tendência crescente e necessário em que se mantenha, em que se progrida para uma circularidade, ou seja, mais uma vez temos aqui a entrada dos materiais, o ecodesign, desenhar os produtos de forma a eles serem facilmente encaixáveis e desencaixáveis, evitando colas ou outros aglutinantes que possam impossibilitar a sua reutilização, produzi-los já a pensar numa fase posterior ao seu consumo natural e depois, quando eles chegam ao fim da sua vida útil, vão com certeza poder ser valorizados. Em termos de indicadores ambientais, pensando na economia e no ambiente, temos que pensar na sustentabilidade como geradora de economia. Muitos hoje em dia fazem da sustentabilidade uma moda, acham que tudo é sustentável, mas a verdadeira sustentabilidade é aquela que gera economia, que gera um bom ambiente social e que, em termos ambientais, tem os seus impactos reduzidos. Devemos tirar partido do clima para climatizar os nossos edifícios, poupando a energia. Em relação à mobilidade, ao ar e à água, devemos pensar em soluções passivas de ventilação, promover a poupança de água. A localização dos nossos edifícios é sempre muito importante, de forma a reduzir a mobilidade. E também pensar o mais possível em não impermeabilizar novos solos, havendo uma gestão adequada de resíduos, tanto na obra como na utilização, como na desconstrução. Nós somos um país que, em média, isto são dados estatísticos, cada família tem 2 casas, o que significa que uma das casas estará devoluta e, portanto, nós não temos mais necessidade de nova construção. Nós precisamos de reabilitar o mais possível, uma vez que a construção em Portugal indica que por cada família quase há 2 casas para cada família, e depois há um contrassenso enorme porque há uma necessidade enorme de carências, há carências habitacionais que de facto devem ser também valorizadas antes de começar a construir de novo. Vou só apresentar um estudo que fizemos ao prédio, vulgarmente chamado Prédio Coutinho, mas o edifício chama-se Edifício Jardim, em Viana do Castelo, em que inicialmente previa a construção de 4 pisos e depois, naquela altura, nos anos 70, quando se construía desenfreadamente, ele subiu por aqui fora até aos 13 pisos. Até hoje, sabe-se que tem sido um edifício polémico, houve já várias datas marcadas para a desconstrução eu chamo sempre de desconstrução, nunca chamo de demolição, deste edifício, e que parece que vai acontecer em outubro deste ano. Quais os objetivos deste estudo? Foi criar um modelo de desconstrução através de um caso real, perceber as diferenças entre um edifício desconstruído e um edifício demolido, que normalmente quando os edifícios são implodidos ou são demolidos sem serem demolidos seletivamente, não há um encaminhamento efetivo e o aproveitamento de todos os resíduos.
envolver os municípios, principalmente o município de Viana do Castelo, que está fortemente relacionado com este edifício, por razões óbvias, e possibilitando uma forma de que estes se tornem piloto na implementação de projetos de desconstrução ou demolição seletiva. E a ideia final, que não está posta de parte, é por aquilo que o Portal da Construção Sustentável também continua a estudar e a lutar, obrigar a que haja uma entrega do projeto de desconstrução na entrega dos projetos de arquitetura ou pedidos de licença de demolição. O processo de desconstrução é exatamente o processo contrário ao processo de construção de um novo edifício. As estruturas são desmontadas a partir da ordem inversa da sua construção, ou seja, o edifício, a última coisa a colocar no edifício é muito simples, foram as lâmpadas, então vamos começar por desmontar a partir das lâmpadas. As lâmpadas, os fios, os cabos, etc., até chegar ao osso do edifício, que será a estrutura, e que, porventura, porque a maioria delas são em betão armado, aí sim já serão demolidas, mas esse betão poderá ser encaminhado para reciclagem. A desconstrução, as diferenças entre a desconstrução e a demolição. O que é que vemos nestas diferenças? Uma alternativa à demolição de edifícios, tentando que não haja aqui desperdício de materiais. Uma estratégia que pode ser usada para reduzir a produção de resíduos, uma estratégia de economia comunitária que poderá até ajudar a criar emprego, uma vez que a fase de desconstrução, então na fase de desmantelamento em que estamos a retirar lâmpadas, a retirar rodapés, a retirar aqueles acabamentos mais fáceis, nem sequer exigem um nível de estudos muito avançado, portanto seria uma boa forma de criar emprego. Estimular o desenvolvimento de empresas locais, até começar a pensar na venda de materiais em segunda mão, portas, caixilhos, ferragens, muitos puxadores de portas que estão ótimos e estão em perfeito estado e que podem ser reutilizados. Desviar os materiais de aterros e incinerações, reduzir a dependência da indústria de materiais de construção e recorrer a materiais virgens. O ideal é tentar minimizar ao máximo o recurso a materiais virgens. Lidar com o desmantelamento de edifícios para maximizar a sua reutilização, usar métodos intensivos de trabalho que possam ser acessíveis a qualquer um, oferecer novas oportunidades de emprego e apoiar um novo mercado secundário de materiais em construção. Perdão, lembro que na Dinamarca e na Alemanha existem multas pesadíssimas para a deposição em aterro de materiais que são passíveis de ser reutilizados ou reciclados e, portanto, as pessoas não têm a tendência a depositá-lo em aterros, uma vez que vão pagar uma multa muito maior do que se os encaminharem para destinos valorizáveis e que já existem muitas bases de dados de materiais de construção em segunda mão, disponíveis na internet. O lucro líquido da demolição tradicional é, se vamos demolir um edifício, vamos ter que ter um preço, o dono de obra vai ter que ter um preço a pagar à demolição e depois será o transporte e a deposição em aterro e eventualmente a venda de alguns materiais como madeiras e ferro que ainda têm algum valor. E vamos ter aí o valor líquido da nossa demolição. Na desconstrução temos o valor a pagar para o processo, não é, de desconstrução, mas depois a somar ao valor líquido destes trabalhos vamos ter o valor da venda dos materiais recuperados e o valor da venda dos materiais que estão em bom estado.
Como é que se processou este trabalho? Primeira fase, houve um reconhecimento local. Como podem ver, aqui são poucas imagens, mas havia apartamentos que estavam completamente prontos a serem habitados, praticamente, sem qualquer anomalia. E, portanto, depois de termos exaustivamente medido as quantidades de papel de parede que seria necessário retirar, as alcatifas, os aparelhos, os radiadores, estes radiadores, por exemplo, foram identificados como contendo amianto e, portanto, terão mesmo que ser depositados em aterro, aí não há outra hipótese. Mas isto foi feito e foi replicado em todos os apartamentos que conseguimos entrar e os restantes, porque na altura o edifício ainda tinha alguns apartamentos habitados e alguns outros fechados que não estavam habitados, mas não estavam acessíveis e, portanto, foi preciso também, isto é um estudo, fazer depois uma média do que poderia acontecer nos restantes apartamentos onde não entramos. Após a avaliação não invasiva do edifício, foram contabilizados todos os materiais capazes de serem desconstruídos e reutilizados para posterior venda em segunda mão. Esta inspeção destinou-se a identificar cada tipo de material utilizado no edifício, a sua condição, a sua montagem na estrutura e o seu modo de remoção. E depois, esta inspeção foi dividida por 3 tipos. Os materiais reutilizáveis, os valorizáveis e recicláveis e aqueles que, infelizmente, teriam mesmo que ir para aterro. Na desconstrução de um edifício rumo à economia circular, há sempre 2 fases. A primeira fase é o desmantelamento, aquele desmantelamento, como já foi falado, das partes mais fáceis de acabamentos do edifício, e a segunda fase será a desconstrução propriamente dita. Temos como definição do desmantelamento a remoção de materiais dos componentes do edifício para reutilização e cuja remoção não afeta a integridade estrutural do edifício. Geralmente são os materiais mais leves que podem ser reutilizados ou valorizados de forma relativamente simples, como por exemplo alguns acabamentos de piso, eletrodoméstico, portas, torneiras, armários, lareiras, etc. A desconstrução já envolve a remoção para reutilização de componentes de construção que são parte integrante do edifício ou que contribuem para a sua integridade estrutural. Estes materiais recuperados são produtos grandes e que devem ser encaminhados para operadores licenciados para serem transformados em agregados reciclados, como por exemplo as estruturas de revestimento, os sistemas para telhados, os tijolos e as vigas, inevitavelmente as vigas e os pilares. Há 5 etapas básicas, que é remover todo o trabalho de acabamento no início, incluindo os rodapés, portas, aros, etc. Depois retirar todos os acessórios de cozinha, WC, torneiras, armários, lavatórios, etc. Depois remover o revestimento de paredes, as fixações, os isolamentos e as canalizações e, finalmente, começar então pela estrutura onde se começa o desmantelamento da cobertura e depois as paredes piso a piso, sempre de cima para baixo, um piso de cada vez. Em termos de catalogação de materiais, tenho aqui alguns números, não de todos. Por exemplo, em termos de bancadas em mármore, foram contabilizados 52,36 metros quadrados, foram contabilizadas 693 portas de roupeiro exatamente com as mesmas medidas e prontas a serem reutilizadas, 89 misturadoras de água, torneiras, 323 portas iguais àquela que ali tem na fotografia, de madeira e vidro. Em termos de materiais, em termos de percentagens, conseguiríamos, se este edifício fosse desmantelado sob este processo, cerca de quase 40% de materiais para reciclar, para reutilizar, como estão, quase 50% de materiais reciclados e 14,80% materiais que teriam que ser
encaminhados para aterro por serem materiais perigosos. Em termos de perspectivas futuras para este ciclo de economia circular no setor da construção, as taxas de utilização de recursos renováveis não deverão exceder as suas taxas de regeneração. A taxa de poluição não deverá exceder a capacidade de assimilação dos sistemas naturais e as taxas de utilização de recursos não renováveis não deverão exceder as que o desenvolvimento de recursos renováveis alternativos pode proporcionar para a mesma função. A quantidade de materiais novos a entrar na economia deve diminuir em relação à quantidade de materiais secundários a entrar nesta mesma economia. Devem começar a entrar mais materiais reutilizados e reciclados. O valor económico da reutilização de materiais secundários deve aumentar e a quantidade de recursos que sai da economia sob forma de emissões ou resíduos deve ser contabilizada para que possa ser superada. No portal da construção, o que é que pode encontrar no portal da construção sustentável? Informação atualizada sobre o setor. Só promovemos produtos e serviços que contribuem para o desenvolvimento sustentável do setor da construção. Temos uma forte componente de sensibilização, onde fazemos aulas abertas, seminários, participamos em seminários como o de hoje. Vamos às universidades para sensibilizar os futuros decisores, para os estudantes, para uma construção mais sustentável e temos uma forma de presença online, nomeadamente também nas redes sociais, para chegar a um maior número de pessoas. Este é o nosso portal, como ele pode ser visto entrando no portal da construção sustentável, onde podem também encontrar a nossa agenda de eventos, os artigos, escrevemos artigos de sensibilização também e temos desde há 2 anos para esta parte uma aplicação chamada MyEcoBuild que mostra as secções de uma construção, mostra em pormenor os materiais utilizados em cada uma das soluções construtivas e depois é possível saber material a material as vantagens em termos ambientais. E, finalmente, saber como contactar a empresa que distribui aquele material. Com opções ambientalmente corretas e materiais mais sustentáveis, podemos construir e reabilitar com grandes mais-valias económicas, sociais e ambientais. Uma das próximas componentes que vai passar a aparecer nesta aplicação será a forma de valorização daquele material no final da sua vida útil. Estamos também a desenvolver um selo de sustentabilidade inserido numa ISO, de forma a que ele possa ser reconhecido em Portugal e pelo menos no resto da Europa. Em termos de conclusões, podemos concluir que uma gestão adequada e racional dos recursos, aumentando a sua vida útil e a dos edifícios através da reabilitação e manutenção e reutilização ou valorização dos materiais, pode de facto ser uma atitude muito vantajosa em termos de economia circular. Aumentar as taxas para deposição em aterro de resíduos de construção e demolição, com a possibilidade de reciclagem, para obrigar à procura por alternativas mais económicas. Depois há uma forte necessidade de qualificar e formar os agentes envolvidos nesta matéria, uma vez que envolve diversos níveis de complexidade, em particular dos projetistas e dos construtores, e criar, credibilizar e apoiar os sistemas de comercialização de resíduos e materiais em segunda mão, como um incentivo à demolição seletiva, aumentando as taxas de reciclagem ou reutilização, que também já foi dito. Isto é tudo que eu tenho para vos mostrar sobre a economia circular no setor da construção, que é de facto uma necessidade. E para que possam perceber como é que há empresas que já pensam e valorizam na valorização dos materiais, desta forma vou passar um pequeno vídeo que tem um bocadinho mais de 10 minutos
e espero que desfrutem deste vídeo. No mundo natural não existem aterros. Os materiais circulam, a energia vem do sol, a natureza cresce, morre e é absorvida naturalmente, retomando a natureza em forma de nutrientes, em segurança, e isso resulta e é completamente natural. Infelizmente, nós humanos adotamos uma abordagem linear de extrair, produzir e descartar. E no setor da construção ainda é mais grave pela dimensão dos seus componentes e por todos os resíduos gerados. É que um edifício é construído e no final da sua vida útil é demolido, produzindo montanhas de resíduos que muitas vezes são depositados em locais ilegais, gerando um enorme impacto ambiental. E cada vez que nós, arquitetos e outros responsáveis pelo setor da construção, pensamos num edifício, não nos devemos esquecer que estamos a pensar em consumir novos recursos e a usar ainda mais recursos para os produzir. E o pior de tudo é que mais tarde estes produtos tornar-se-ão resíduos. E isto não pode funcionar a longo prazo. Se a natureza funciona no modelo circular, por que não fazermos o mesmo? Vamos fazer com que os resíduos se possam tornar nutrientes para novas utilizações na construção. Vamos valorizá-los. Damos alguns exemplos. As peças de sanitários podem ser desmontadas cuidadosamente e reutilizadas em futuros projetos. O mesmo se aplica a outros elementos como portas, bancas de cozinha e torneiras que podem ser retiradas intactas e reutilizadas ou restauradas, adquirindo uma nova vida. E caso os materiais não possam ser reutilizados tal qual estão, devem ser encaminhados adequadamente para serem reintroduzidos em novos processos produtivos através de reciclagem, evitando que acabem em aterro. Felizmente já há empresas que repensam e redesenham os seus materiais tendo em consideração este princípio, criando materiais seguros e recicláveis de forma a tornarem-se nutrientes em novos processos produtivos. A cortiça, por exemplo, é um material que ilustra de forma excelente este propósito. A Amorim Isolamentos produz isolamento em cortiça através de um processo industrial que não recorre a aditivos e tem um baixo consumo energético. O seu processo produtivo recorre a biomassa, ao pó de cortiça, para garantir mais de 90% das necessidades energéticas. Este é um dos melhores exemplos de material para isolar um edifício, natural, renovável e sem qualquer impacto na sua produção. É-nos oferecido pela natureza de forma completamente inesgotável através da casca de sobreiro que se regenera de 9 em 9 anos. No seu processo de fabrico não é adicionado qualquer químico, uma vez que o seu aglutinante é o resultado do aquecimento da própria cortiça, além de que conserva as suas características inalteráveis por mais de 50 anos. O que significa que este material poderá ser sempre reutilizado ou reintroduzido em novos processos, através da reciclagem, transformando-se assim num novo nutriente, não produzindo qualquer resíduo. Vejamos agora o exemplo das divisórias 100% recicladas da GITTEC. Estas divisórias devem ser executadas em materiais leves, fáceis de manusear e higiênicos e que não gerem resíduos durante a obra. São habitualmente feitas em placas de gesso e papel, mas esta empresa utiliza na sua produção papel reciclado e o gesso é proveniente das centrais termoelétricas. Isso mesmo, é gerado durante o tratamento dos gases de combustão das centrais, fazendo um aproveitamento deste resíduo, que é agora um nutriente, e classificado como um subproduto e que entrará na economia circular deste setor. Além de que a placa, depois de produzida, é muito fácil de manusear e aplicar em obra, sendo a sua aplicação mecânica. Isto possibilita ainda, no final da vida útil, a sua desconstrução e reintrodução em novos processos construtivos. Outro material infinitamente reciclável é o vidro e, por isso, um grande exemplo do que é a economia circular neste setor.
Apesar de não ser um material biodegradável, é 100% reciclável e não perde qualidade nem pureza na sua composição, sendo que a produção de novos vidros pode utilizar os cascos de vidro partido, reduzindo necessidades energéticas para fundir nova massa e diminuindo o consumo de matéria-prima. Outra das boas práticas da empresa que produz o vidro Climalit Plus da Saint-Gobain é que a água usada está em circuito fechado, sendo assim totalmente reutilizada num processo circular. O vidro é um material essencial e nobre em qualquer projeto de arquitetura. Se bem utilizado, potencia a iluminação natural e otimiza os consumos energéticos para climatização. É um material extremamente durável, reutilizável e reciclável, indo completamente ao encontro do ciclo da economia circular no setor da construção. Falemos das coberturas. Existe no mercado uma placa chamada de subtelha que é colocada de forma muito fácil e rápida por baixo da telha. Tem como objetivo permitir a ventilação da cobertura, o que evita a acumulação de umidades e formação de bolor. Este material é fabricado com o recurso a materiais reciclados e outros subprodutos, ou seja, são nutrientes provenientes da reciclagem de produtos em fim de vida. Além de otimizar o funcionamento da cobertura, é um material reciclável e, por ser durável, pode ser desmontado e reutilizado como um novo nutriente. Já a lã de rocha, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um material extremamente versátil no isolamento de edifícios, apresentando-nos a Rockwool várias soluções que vão ao encontro dos mais variados desenhos de arquitetura. Esta lã é proveniente de rocha, como o nome indica, uma das matérias-primas mais abundantes do planeta. Com um pedacinho mínimo de rocha é possível fabricar um produto em forma de lã ou de granulado com fantásticas propriedades de isolamento térmico, de segurança contra incêndio e de desempenho acústico para aplicação na construção. É um material reciclável e duradouro que pode facilmente ser removido para reciclagem para produzir novos produtos, quando um edifício termina a sua vida útil ou altera a sua utilização. Na verdade, esta lã pode ser reciclada vezes sem conta em nova lã de rocha, dando cumprimento integral à economia circular no setor da construção. O que é urgente fazer é repensar a fabricação dos nossos produtos de construção. E se não nos tornássemos donos deles e simplesmente os pedíssemos emprestados aos seus fabricantes? É necessário desenhar os materiais e os edifícios para que possam ser novamente nutrientes em novas produções, aumentando-lhes a sua vida útil e o seu valor, criando prosperidade a longo prazo. A boa notícia é que já há empresas que pensam assim, com base neste modelo. Mas a economia circular não se limita apenas a algumas empresas. Ela tem que ser holística, integrada e é uma questão de cooperação entre todos. E a arquitetura, como arte de criar espaço, deve ser a disciplina onde a relação entre o homem e a natureza atinge a sua máxima expressão. Nós, arquitetos, temos aqui uma oportunidade fantástica de abrir novos horizontes, com criatividade e inovação. Nós podemos realmente pensar em redesenhar o futuro do ambiente construído, para o bem de todos e para o bem da natureza humana. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Queria, antes de passarmos a responder algumas questões, agradecer em nome do CICOP à arquiteta Aline por ter aceito este desafio de fazer este webinário connosco. Pelo que ouvimos aqui, sabemos que ainda há um caminho a percorrer em termos de mentalidades, mas como diz um amigo meu, gota a gota se faz o oceano. Portanto,
se me permite, passávamos então aqui a responder algumas questões. Pode ser então? E vou colocar aqui a primeira, que é como é que uma empresa com trabalhos de infraestruturas de construção civil pode aplicar a economia circular? Ou este modelo só se aplica para moradias e prédios? Obrigada pela questão. Essa questão é de facto muito interessante e pertinente. A economia circular devia ser aplicada a qualquer trabalho de construção civil, ou seja, devia ser aplicada também no nosso dia a dia. Eu quero de qualquer forma deixar claro que esta apresentação é feita com base numa tendência e naquilo que nós queremos para tornar a economia circular, não havendo nem legislação ainda, nem boas práticas a este nível, e por isso fizemos um caso de estudo no prédio que mostrei, mas é apenas um caso de estudo e é o que gostaríamos e desejaríamos em nós, Portal da Construção Sustentável e todos aqueles que nos preocupamos com o desenvolvimento mais sustentável do setor da construção, que viesse a acontecer em qualquer prática ao nível do setor da construção. Aqui uma outra questão diz, existe alguma ferramenta que um particular possa usar quando vai fazer obras em casa, ou seja, quando vai fazer uma desconstrução? Mais uma vez, a questão aqui prende-se com a melhor ferramenta será o bom senso, a boa sensatez e a sensibilização da pessoa que vai fazer obras em casa. E perceber que se calhar separar os resíduos de uma forma seletiva, até poderá neste momento, e infelizmente as entidades licenciadas para receber resíduos só pagam praticamente pelo metal e pela madeira, mas podemos pensar que um dia mais tarde comecem a pagar esses materiais todos separados e então a pessoa, ao separá-los, vai perceber que vai também fazer dinheiro. Depois há outro tipo de materiais, como puxadores, etc., que podem ser reutilizados e esses aí até se podem colocar à venda hoje em dia já em plataformas online. Alguém aqui pergunta se é essencial sensibilizar os construtores, mas principalmente o consumidor final. O que é que se pode fazer para trabalhar esta sensibilização? Bem, nós somos um portal, o nosso portal, o Portal da Construção Sustentável, o que faz precisamente é promover boas práticas construtivas e sensibilizar a população. Também fazíamos muitos seminários presenciais, agora fazemos neste formato online, onde divulgamos soluções e boas práticas construtivas. Claro que é sempre difícil sensibilizar o construtor quando há outros valores, digamos assim, que se calhar pesam de uma outra forma ainda neste momento. Mas se o consumidor final estiver sensibilizado e começar a exigir ao arquiteto, o arquiteto com certeza que vai exigir ao construtor e isto acaba por ser também um ciclo. Sim, é importante que comece realmente pelo consumidor final, não é? Porque a coisa vai começando depois a subir. Outro anónimo pergunta se tem conhecimento se estão previstos alguns incentivos estatais para a adoção destas práticas. Em relação à desconstrução propriamente dita, não tenho conhecimento, mas haverá com certeza apoio e financiamento para pensarmos em tornar os nossos edifícios mais amigos do ambiente e mais sustentáveis. Agora, nesta matéria em si, não acredito que venha financiamento, mas se pensarmos que em países europeus como a Dinamarca, a Alemanha, e este tipo de conceito já começa a fazer parte das agendas, sabemos que um dia vai chegar a Portugal, embora estejamos sempre na cauda da Europa.
Já, não sei se tem conhecimento, se já há profissionais especializados em desconstrução e reutilização. Bem, é sempre necessário e é obrigatório numa obra que os resíduos sejam separados, não é? E, portanto, haverá sempre, não haverá ainda é o cuidado, se calhar, de os desconstruir de forma a não os danificar. Mas isso também é uma questão que quem sabe construir saberá com certeza desconstruir. Nós temos aqui algumas questões que talvez consigamos aqui colocá-las, porque uma pergunta se já há bastante prática na desconstrução em Portugal e o outro pergunta relativamente aos procedimentos com boas práticas para a desconstrução. Se calhar aqui poderíamos juntar estas duas questões. Não existe a prática de desconstruir. Em Portugal não existe. Agora, nós desenvolvemos, e também está disponível no portal da Construção Sustentável, um guia para a desconstrução de edifícios. Como é que deve ser feita passo a passo, com base no estudo que fizemos. Aqui hoje aparecem todos como anónimos. Existem já em Portugal entidades dedicadas a essa comercialização de materiais de construção usados, resultantes das demolições e desmontes. Muitas vezes até se poderia proceder ao desmonte cuidado, mas desconhece quem esteja disposto a receber os materiais e nem sempre é possível um promotor ou empreiteiro guardá-los para outros projetos. É tudo verdade, o que acaba de dizer, de facto não é fácil proceder ao desmonte cuidado, mas há uma base de dados, há um repositório em Portugal que se chama o Repositório de Materiais de Construção, que foi desenvolvido por uma arquiteta também, e ela de facto tem uma plataforma online onde todos os materiais que são desmontados de uma forma cuidada são ali colocados à venda. A grande questão dela foi precisamente arranjar sítio onde armazenar esses materiais. Fez alguns protocolos com alguns municípios, mas sinceramente eu não sei em que fase está o projeto. Alguém aqui também coloca a questão que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 102 de 2020, o nosso país entrará no caminho certo para a sustentabilidade ambiental do setor da construção? Não é o caminho, mas é mais um passo. Parece-me que sim, acho que vão haver muitas mudanças no setor da construção e passarão a ter mais cuidado com boas práticas ambientais neste setor, sim. Alguém pergunta se a armazenagem dos materiais reutilizáveis se é cara. Pronto, isto é como eu acabei de lhe dizer, a grande questão desse repositório de materiais e a razão porque ela também se sentiu um bocadinho impedida de avançar mais foi precisamente não ter onde colocar os materiais em armazenamento. Claro que isto será tudo uma questão de daqui a uns anos, quando se esta tendência se tornar uma prática comum, esses materiais terão que ser certificados, terão que ter marcação CE para voltarem a ser utilizados, etc. E tudo isso será depois inerente, inclusivamente, à armazenagem dos materiais. O Filipe Sousa diz que ele é responsável de uma unidade de gestão operacional de RCDs e já tem 2 agregados certificados com marcação CE, mas há ainda muitas barreiras a vários níveis, que os empreiteiros optam sempre pelos agregados naturais, britados. Quais as medidas que devem ser implementadas para derrubar estas barreiras? Talvez uma das medidas aumentar o custo dos agregados naturais?
O Filipe Sousa fez a pergunta e deu a resposta, e essa pode ser uma das soluções, não é? Ou então a obrigatoriedade de inclusão dos reciclados em novas construções passar a ser uma realidade, porque hoje em dia as obras públicas têm que incorporar 5% de materiais reciclados. Ora, logo num aterro ou num enchimento já estão a usar esses 5% e, portanto, é quase nada. Mas se esta taxa de reciclados subisse e se passasse a ser obrigatória em qualquer obra para ser licenciada, se calhar havia questões que mudavam, mas isto também é um trabalho de formiga, digamos assim. Pois, então, quais os materiais reciclados que podem ser usados numa obra de abastecimento de água? Ora bem, a sustentabilidade, nós temos que olhar para a sustentabilidade de uma forma muito sensata também. Há materiais, como por exemplo o plástico, que são indispensáveis quando estamos a falar de água, não é? Porquê? Porque precisamos que ele seja durável, que não apodreça, que aguente várias temperaturas, etc. E não é nada melhor como esse material para colocar nesse tipo de exigência, como é a passagem de água. No entanto, eu conheço uma empresa que é Plasticiclo, nunca consegui falar, já tentamos ligar para eles e tentar perceber melhor como usam os materiais, que fabrica tubos em PVC reciclado, ou seja, isto já é se tiverem as mesmas garantias do virgem, é um passo bom e grande. Acontece é que também, às vezes, as pessoas e os construtores têm muita relutância em aceder a este tipo de inovação, vendo é um material reciclado como sendo um retrocesso, e não é, na verdade, é um avanço. É interessante quando começamos a pensar nas questões dessa forma, em vez de andarmos para trás, é um passo em frente, realmente desconstrói aqui muitas coisas. Aqui outra pessoa pergunta se a economia circular no setor da construção para as pequenas e médias empresas será viável? Não vai trazer maiores custos para estas empresas, tornando-as menos competitivas no mercado? Parece-me que este tipo de abordagem e de incutir a economia circular devia precisamente começar pelos grandes primeiro, não é? Porque quem polui não são, com certeza, os pequenos construtores, são grandes obras e grandes empreendimentos que acabam por ter, apesar de haver hoje em dia uma fiscalização mais rigorosa, infelizmente ainda vemos muito a deposição de resíduos, etc., onde não gostaríamos de ver. Portanto, parece-me que se esta tendência começasse a ser dada como exemplo pelos grandes, com certeza quando chegasse aos pequenos, o sistema já estaria de uma forma a que não lhes estivesse a causar qualquer problema em termos de competitividade no mercado. O aumento das taxas de deposição em aterro não levará à deposição ilegal em qualquer parte? Bem, a deposição ilegal em qualquer parte já se faz, não é? Infelizmente. Eu costumo dizer sempre que o setor da construção tem sempre a grande questão no setor da construção é a falta de fiscalização, porque se houvessem multas também igualmente pesadas e mesmo muito pesadas para quem
colocasse resíduos em depósitos ilegais, com certeza que deixaria de o fazer. Agora, o aumento das taxas de deposição dos resíduos em aterros ainda que licenciados, se nós soubermos que aquele material pode ser vendido e obtivermos um lucro com isso, de certeza que vamos pensar 2 vezes antes de o depor em aterro, porque não só vamos pagar mais, como vamos deixar de receber dinheiro por ele. Portanto, isto é um ciclo, é um sistema económico que também terá que ser construído. Bom, e vou colocar a última questão que nos foi colocada aqui neste webinário, que é o Rodrigo Oliveira, que diz se os municípios são obrigados a disponibilizar contentores para receber os resíduos da desconstrução no local do edifício, ou é tudo da responsabilidade do empreiteiro, no caso das desconstruções? Nesta fase, como disse no início do questionário, todo este sistema não existe, não está implementado, é uma tendência, é aquilo que gostaríamos que viesse a acontecer. Portanto, neste momento não há qualquer obrigatoriedade dessa colocação dos contentores, a não ser que o construtor tenha a sensatez de o fazer. Bom, e então, ninguém colocou mais nenhuma questão. Também, de qualquer forma, ficam depois os dados da Associação da Arquiteta Aline. Se alguém tiver, podem sempre seguir e fazer questões, com certeza que terão todo o interesse em dar seguimento e ajudar nesta mudança de mentalidades que ainda tem um caminho longo a percorrer. Eu vou então dar por encerrado este webinário. Não queria encerrar sem antes falar que este tema, relativamente às formações do SICOP, nós temos neste momento 2 formações previstas e que se enquadram neste tema da economia circular, que um deles é os resíduos da construção e demolição, que está prevista para o dia 27 de abril, aliás, são 20 horas de formação e vai ser presencial, e depois toda a formação ligada ao BIM. Nós temos, em relação ao BIM, temos formação modular certificada, que é gratuita, que podem pesquisar no nosso site na área do CAD e modulação BIM, e temos também a digitalização na construção BIM. Esta já é uma formação contínua e especializada e, portanto, é uma outra modalidade de formação. Nós vamos dando sempre estas novidades em relação às formações nos nossos meios normais, o site e as nossas redes sociais. Portanto, acompanhem-nos e sigam-nos. Nós vamos ter o próximo webinário, que neste momento temos já com o tema definido, que é no dia 29, que é sobre a construção indoor. Portanto, é um tema também que me parece que é muito interessante e que, se calhar, aqui nesta área também deve ser interessante. Mas vou então agradecer mais uma vez à arquiteta Aline pela sua disponibilidade e despedir-me até ao próximo quinta às 5. Muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde.